A psicologia oculta dos ricos, o que ninguém te conta sobre dinheiro. Introdução: o cofre invisível. Sabe aquela sensação de que existe um segredo guardado a 7 chaves sobre dinheiro, que só alguns parecem conhecer? Pois, durante muito tempo eu também me sentia assim. Eu olhava para os ricos e pensava, o que será que eles sabem que eu não sei? Era como se houvesse um cofre invisível, trancado bem na minha frente, mas sem manual de instruções para abrir. Com o tempo, percebi uma coisa curiosa: esse cofre nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro da mente. Louco, né? A gente cresce ouvindo que para ganhar dinheiro tem que ralar até não aguentar mais, que rico tem sorte, que fortuna é coisa de herança, mas tudo isso é só uma cortina de fumaça. O que realmente separa quem vive correndo atrás das contas de quem constrói riqueza é a forma de pensar. E olha só, não tô falando de mágica ou papo furado. Tô falando de psicologia oculta, aquele lado que ninguém te ensina na escola, mas que comanda tudo em silêncio. É como se houvesse um software secreto rodando na sua cabeça. Se ele for programado para escassez, você trava; se for programado para abundância, você próspera. O mais impressionante é que eu descobri isso na Marran, depois de quebrar a cara várias vezes. Eu achava que o problema era o emprego, o salário, a economia, o governo, quando, na real, o problema estava nas minhas crenças. Era como se eu tivesse carregando uma chave torta, tentando abrir o cofre do dinheiro e nunca conseguindo. Mas a boa notícia é que existe um caminho. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui: os segredos que os ricos não falam, mas que estão por trás de cada decisão, cada hábito e cada resultado milionário. Esse livro é o mapa que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando ainda acreditava que riqueza era só para uns poucos escolhidos. Então, bora juntos nessa jornada? Prepare-se, porque nas próximas páginas você vai perceber que o cofre da fortuna não se abre com força, se abre com consciência. E a chave já está aí, bem na sua mão. O mistério do dinheiro, a maldição que eu acreditava. Desde pequeno eu cresci acreditando que o dinheiro era um mistério. Sério, parecia coisa de outro mundo. Na minha cabeça de criança, existia algum segredo escondido ou até uma maldição por trás dele, porque, na prática, eu só via a mesma cena se repetir: gente ralando muito e, mesmo assim, sempre apertada. Minha família tinha aquelas frases que grudam na alma. Eu ouvia: quem nasceu pobre, morre pobre, e aquilo soava como uma sentença de prisão. Era como se a vida tivesse escrito nosso destino numa pedra, sem direito à borracha. E eu pensava: ué, então para que lutar se já está tudo decidido? Eu me lembro bem de observar os ricos de longe e achar que eles deviam guardar algum truque secreto, uma chave mágica que só passava de geração em geração. Enquanto isso, eu cresci acreditando que havia uma barreira invisível, um muro intransponível separando os de lá e os de cá. Era estranho demais. Eu via minha mãe suando de sol a sol, meu pai quebrando o corpo no trabalho, e ainda assim a frase ecoava: dinheiro não dá em árvore, a vida é dura para quem é mole. Eu até acreditava que o dinheiro tinha vontade própria, fugia de quem era pobre, como se tivesse nojo de ficar por perto. Essa visão me acompanhou por anos, até que um dia eu percebi: o tal mistério não estava no dinheiro em si, estava na forma como a gente pensava sobre ele. E foi aí que tudo começou a mudar. O segredo está no bolso ou na cabeça? Me diz uma coisa: será que o segredo dos ricos está mesmo no que eles fazem, ou no que eles pensam? Essa pergunta me martelou por anos. Eu ficava tentando decifrar como algumas pessoas conseguiam multiplicar dinheiro como se fosse mágica, enquanto outras mal davam conta de pagar as contas do mês. No começo, eu jurava que a diferença estava só nas ações. Achei que era o tipo de negócio, o contato certo, a ideia genial. Mas, com o tempo, percebi uma parada curiosa: tinha gente que fazia praticamente as mesmas coisas e ainda assim ficava presa no aperto. Então, qual era a lógica disso? Foi aí que a ficha caiu. O verdadeiro segredo dos ricos não começa na carteira, começa na mente. O que separa quem enriquece de quem só sobrevive não é só o que a pessoa faz, mas a forma como ela pensa sobre dinheiro, oportunidades e até sobre ela mesma. É como se a mente fosse o motor e as ações apenas o carro.
Se o motor não tiver calibrado, não importa o modelo, ele não vai sair do lugar. E isso é poderoso demais. Porque quando você entende que a chave está na cabeça, percebe que riqueza não é um dom divino ou um acaso da sorte. É uma construção mental, um padrão invisível que guia cada decisão, cada hábito e cada resultado. Então eu te pergunto de novo, será que o segredo está mesmo no que eles fazem, ou no que eles pensam? Se eu fosse você, já começava a desconfiar que a resposta pode virar sua vida de ponta cabeça. A promessa oculta da mente milionária. Se tem uma coisa que eu quero te garantir logo de cara é o seguinte, esse livro não é mais do mesmo. Não vou ficar te enrolando com fórmulas mágicas, dicas óbvias ou passos decorados que você encontra em qualquer lugar da internet. Minha promessa aqui é simples, mas poderosa, te revelar o que está por trás da psicologia que move os milionários. Eu sei, pode soar ousado, até meio exagerado, mas é a pura verdade. O que eu vou compartilhar não tem a ver só com ganhar dinheiro, e sim com destravar a forma como você pensa. Porque, acredita em mim, antes de qualquer riqueza aparecer na conta, ela já nasceu primeiro na cabeça. É como se os milionários tivessem acesso a um mapa invisível, um código secreto que guia decisões, hábitos e até a forma como eles encaram os problemas. E olha, não pense que é coisa inalcançável ou privilégio de poucos. Muito pelo contrário. O que diferencia os que chegam lá dos que ficam pelo caminho é justamente esse jogo mental, esse jeito de olhar o mundo que ninguém ensina na escola e que raramente alguém revela de verdade. Então, aqui vai minha promessa de coração aberto. Nas próximas páginas eu vou te mostrar como funciona essa psicologia oculta dos ricos, o que ninguém nunca te contou sobre dinheiro, e como você pode usar isso a seu favor para transformar sua vida financeira e pessoal. E digo mais, se você mergulhar fundo, vai perceber que a chave do cofre sempre esteve aí, dentro da sua mente, só esperando você girar. Preparado? Porque depois que você enxergar isso, não tem mais como voltar atrás. Parte 1. A mente é o verdadeiro cofre. Deixa eu te contar uma coisa que pode até soar estranha de primeira. O cofre mais valioso do mundo não está no banco, está na sua cabeça. Sim, é isso mesmo. Toda fortuna, todo império, toda conquista começa primeiro no invisível, lá dentro da mente. Antes de aparecer no bolso, a riqueza nasce como pensamento, ideia, crença e visão. Eu cresci acreditando que o dinheiro vivia do lado de fora, sempre distante, inacessível. Mas com o tempo percebi que a verdadeira chave nunca esteve no trabalho pesado sozinho, e sim em como eu programava meus pensamentos. Quando você muda a forma de pensar, o jeito de agir muda junto. E quando o jeito de agir muda, os resultados inevitavelmente aparecem. Pensa comigo. Se sua cabeça está cheia de crenças limitantes como dinheiro é difícil, nunca vou conseguir ou isso não é para mim, adivinha? Você mesmo fecha o cofre por dentro. Agora, quando você decide trocar esses códigos internos por uma mentalidade de abundância, o jogo vira. É como se o cofre começasse a se abrir, clique por clique, revelando tesouros que sempre estiveram lá. Então, nessa primeira parte, eu vou te mostrar como a mente é a base de tudo, o verdadeiro cofre que guarda ou libera sua riqueza. A gente vai juntos explorar como crenças, pensamentos e padrões invisíveis podem te travar ou te impulsionar direto rumo à prosperidade. Se prepara, porque a partir daqui você vai perceber que o dinheiro não começa na carteira, ele começa na cabeça. E quando essa ficha cai, meu amigo, nada mais fica igual. Capítulo 1. O dinheiro que mora na sua cabeça. Você já parou para pensar que o dinheiro mora primeiro na cabeça antes de aparecer no bolso? Pois é, eu demorei para entender isso. Durante anos eu achei que riqueza era só questão de trabalhar mais, juntar moedinha e rezar para a sorte sorrir. Só que, na real, eu descobri que tudo começa dentro da mente, naquele cantinho invisível que a gente nem percebe. Quando eu era criança, via minha família repetindo aquelas frases de sempre: quem nasceu pobre morre pobre, dinheiro não cai do céu, a vida é dura mesmo. Essas palavras foram entrando na minha mente como se fossem tatuagens invisíveis. E, sem perceber, eu carregava comigo essa programação, como se fosse um aplicativo travado que só rodava escassez. E sabe o mais doido? Isso não acontece só comigo.
Muita gente cresce acreditando em histórias que não são delas, carregando crenças antigas que viram verdade absoluta. O resultado? A pessoa se esforça, rala, mas o dinheiro parece sempre escapar pelos dedos. É como tentar encher um balde furado, por mais que você coloque, nunca fica cheio. Mas aí vem a virada. O momento em que você percebe que pode mudar o código mental. Quando você entende que seus pensamentos sobre dinheiro moldam suas decisões, seus hábitos e, claro, seus resultados, tudo muda de figura. É como se você trocasse as lentes dos óculos e começasse a enxergar oportunidades que sempre estiveram na sua frente. Esse capítulo é justamente sobre isso, descobrir o dinheiro que já mora na sua cabeça. Porque, acredita em mim, antes de qualquer nota passar pela sua mão, a verdadeira fortuna já foi criada dentro da sua mente. As crenças da infância que escrevem nosso destino financeiro. Já reparou como algumas frases que a gente ouvia quando era criança ainda ecoam na nossa cabeça até hoje? Pois, essas crenças da infância moldam a nossa visão de riqueza de um jeito tão poderoso que, muitas vezes, a gente nem percebe. Eu cresci ouvindo coisas como: dinheiro não traz felicidade, rico não presta, quem nasceu pobre, morre pobre. E adivinha? Durante anos eu acreditei piamente nisso. O problema é que essas frases não eram só palavras jogadas ao vento. Elas entravam fundo, se instalavam na mente como verdades absolutas e começavam a guiar minhas escolhas sem que eu tivesse consciência. Era como se alguém tivesse programado um software de escassez dentro da minha cabeça. Eu mesmo fechava as portas das oportunidades sem perceber, porque já acreditava que riqueza não era para mim. E o mais curioso é que a infância funciona como uma esponja. Tudo que a gente ouve dos pais, professores, vizinhos e até da televisão, a gente absorve sem filtro. O resultado? A pessoa cresce com medo do dinheiro, achando que ele é sujo, perigoso, inalcançável. E quando o medo vira piloto automático, o dinheiro parece sentir isso e, puf, desaparece da sua vida. Mas a boa notícia é que dá para virar esse jogo. Quando você entende que suas crenças foram herdadas, mas não são definitivas, você começa a reprogramar sua mente para a abundância. É como trocar as lentes da vida. De repente, onde antes você só via limitação, começa a enxergar caminhos, oportunidades e possibilidades. No fim das contas, a verdadeira herança que carregamos não é a conta bancária da família, mas sim as crenças que eles nos passaram sobre dinheiro. E se essa herança não te serve, chegou a hora de devolver. As frases que viram correntes invisíveis. Desde pequeno eu cresci cercado por aquelas frases limitantes que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida. Tipo, dinheiro não nasce em árvore, rico não vai pro céu, dinheiro é a raiz de todo mal, se fosse bom, não era de graça. Parece até inofensivo, mas, no fundo, essas palavrinhas vão entrando na cabeça e se transformam em correntes invisíveis que amarram a nossa visão de mundo. Eu lembro bem de ouvir minha mãe soltar um suspiro e dizer: a gente nasceu para sofrer mesmo. E aquilo ficava ecoando dentro de mim como uma espécie de sentença. Era como se alguém tivesse escrito meu futuro sem me perguntar nada. E o pior? Eu acreditava. Essas frases têm um poder enorme porque vêm de pessoas que a gente ama e respeita. Pai, mãe, avós, tios, todos repetindo sem parar. E a criança, que não tem filtro, absorve tudo como verdade. Resultado? Cresce acreditando que ser rico é pecado, que prosperar é errado e que pedir por mais é sinônimo de ganância. Mas pensa comigo, se você cresce ouvindo que dinheiro não é para você, como vai se sentir merecedor dele quando aparecer uma oportunidade? Pois é você mesmo se sabota. É como tentar correr com uma âncora presa no pé. Você pode até se esforçar, mas nunca sai do lugar. O detalhe é que essas frases não passam de programações antigas, repetições automáticas de quem também acreditou nelas. E aqui está o ponto-chave: se foram aprendidas, podem ser desaprendidas. Quando você troca essas correntes por pensamentos de abundância, o que parecia impossível começa a ficar ao seu alcance. No fundo, o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foram as histórias que contaram para a gente sobre ele. Capítulo 2 – A mentalidade oculta dos ricos.
Sabe aquela sensação de que algumas pessoas parecem ter um dom secreto para prosperar? Pois é, eu também já pensei assim. Mas, com o tempo, percebi que não era dom, não era sorte, muito menos um empurrãozinho do universo só para alguns escolhidos. O que diferencia os milionários do resto é uma coisa que quase ninguém vê: a mentalidade oculta dos ricos. Enquanto muita gente cresce acreditando em frases de escassez, os ricos enxergam o mundo com outros olhos. Eles não veem problemas, veem oportunidades disfarçadas. Eles não ficam presos no medo de perder, mas no entusiasmo de ganhar. Parece simples, mas essa diferença de pensamento muda absolutamente tudo. Eu mesmo já fiquei quebrado, pensando que a vida tinha sido injusta comigo. Até que um dia caiu a ficha: se eu continuasse com a cabeça presa em crenças antigas, eu ia repetir a mesma história de gerações da minha família. Foi aí que entendi que pensar como rico vem antes de ter como rico. Primeiro você muda a forma de enxergar, depois o dinheiro chega como consequência. Essa mentalidade é invisível, mas deixa rastros claros. Tá no jeito como os ricos lidam com o risco, como encaram fracasso, como tratam o tempo e até como conversam sobre dinheiro. É como se eles tivessem acesso a um código mental exclusivo, que guia cada decisão. Nesse capítulo, eu vou abrir essa caixa preta com você. Vamos juntos decifrar quais são esses padrões escondidos, por que eles funcionam tão bem e como você pode começar a instalar essa mesma programação no seu dia a dia. Porque, no fim das contas, a maior riqueza não está no cofre de ouro, está na mente que sabe criá-lo do zero. Escassez x abundância, dois mundos na mesma cabeça. A grande virada de chave na minha vida aconteceu quando percebi a diferença brutal entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Sabe quando duas pessoas olham para a mesma situação e chegam a conclusões totalmente diferentes? É isso. Enquanto uma vê barreiras, a outra enxerga caminhos. Enquanto uma trava no medo, a outra se empolga com a oportunidade. A mentalidade de escassez é como viver numa casa escura, cheia de portas trancadas. Você acredita que nunca vai ter o suficiente, que se alguém ganha você perde, que o bolo é pequeno e não dá para todo mundo. E, nesse cenário, sobra só medo, inveja, competição e frustração. Eu vivi muito tempo assim, com a sensação de que o dinheiro era um bicho arisco que fugia de mim toda vez que eu chegava perto. Já a mentalidade de abundância é como abrir as janelas e deixar o sol entrar. Você entende que riqueza não é um jogo de soma zero, que sempre existe espaço para crescer, criar e compartilhar. Quem pensa em abundância não tem medo de investir, de aprender, de errar e tentar de novo. E o mais incrível, quanto mais acredita que pode, mais portas se abrem no caminho. É como se fossem dois óculos diferentes. Um embaça tudo e só mostra a falta, o outro clareia a visão e revela possibilidades que sempre estiveram ali. A vida não muda porque alguém vem e coloca dinheiro no seu bolso, ela muda quando você decide trocar os óculos que usa para enxergar o mundo. No fim das contas, a pergunta é simples: você quer viver preso na escassez ou quer respirar abundância? Porque, acredite, essa escolha começa dentro da sua cabeça, não na sua conta bancária. Pensar diferente antes de agir diferente. Se tem uma coisa que aprendi estudando gente de sucesso é que os grandes empreendedores não começam mudando suas ações, eles começam mudando a forma de pensar. E um exemplo que me inspira demais é a história de Wang Yishanfu, o fundador da BYD, hoje uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo. Imagina só, um garoto nascido numa família pobre, no interior da China, órfão ainda jovem, sem nenhum privilégio aparente. Qualquer um na situação dele poderia ter se conformado com a velha ideia de que quem nasce pobre, morre pobre. Mas Wang decidiu pensar diferente. Ele acreditava que, mesmo sem recursos, podia usar o que tinha de mais poderoso, a mente inquieta e a visão de futuro. Antes mesmo de agir, ele já sonhava grande. Enquanto muitos viam limites, ele enxergava oportunidades escondidas. Quando fundou a BYD, em 1995, a empresa nem produzia carros ainda, fabricava baterias recarregáveis. Só que a visão dele ia além. Wang sabia que o mundo caminhava para energia limpa e transporte sustentável. Ou seja, ele pensou no futuro antes que o futuro chegasse.
E foi justamente essa mentalidade ousada que abriu portas gigantes. Hoje, a BYD compete de frente com a Tesla e é referência global em inovação. Tudo porque um jovem, vindo do nada, decidiu não se prender à mentalidade de escassez e passou a agir guiado por uma mentalidade de abundância. Essa história deixa claro que a ação só ganha força quando nasce de um pensamento diferente. Wang Chongfu não começou rico, não começou pronto, mas começou com uma mente afiada. E isso fez toda a diferença. Capítulo 3 – Programação Mental e o Software da Riqueza. Já parou para pensar que a nossa cabeça funciona como um computador invisível? Pois é, cada ideia, cada crença e cada hábito nada mais são do que programas rodando dentro da mente. E o mais curioso, muitos desses programas nem foram escolhidos por nós. Foram instalados lá atrás, na infância, quando a gente ouvia frases como dinheiro não traz felicidade ou rico não vai pro céu. O problema é que, se você roda um software de escassez, não adianta forçar ações de abundância, mais cedo ou mais tarde o sistema trava. É como tentar rodar um aplicativo novo num computador velho, que ainda carrega vírus e arquivos pesados demais. Simplesmente não funciona. Agora, pensa comigo, e se você pudesse atualizar esse software mental? E se tivesse a chance de apagar os códigos que te limitam e instalar novos padrões que te aproximam da riqueza? É exatamente isso que os ricos fazem sem perceber. Eles pensam de um jeito diferente porque têm um sistema interno preparado para oportunidades, prosperidade e crescimento. Eu mesmo só comecei a virar o jogo quando entendi essa lógica. Parei de lutar contra o hardware da vida e comecei a mexer no software da mente. Foi aí que tudo mudou. E é sobre isso que a gente vai mergulhar nesse capítulo. Como reprogramar seus pensamentos, trocar crenças ultrapassadas e rodar dentro de você um sistema atualizado, capaz de atrair e manter a riqueza. Se prepara, porque a partir de agora você vai descobrir que a fortuna não nasce de fórmulas mágicas, mas sim de um código mental poderoso que já está aí, só esperando para ser ativado. Pensamentos que viram travas ou portas. Uma coisa que eu aprendi na Mahan é que pensamentos recorrentes criam hábitos invisíveis. É isso mesmo. Aquela vozinha que você repete todo dia dentro da cabeça, tipo eu não consigo, isso não é para mim, ou dinheiro é difícil demais, vai se instalando devagarinho, e quando você percebe, já virou comportamento automático. É como se cada pensamento fosse uma gota d'água caindo sempre no mesmo lugar. No começo parece nada, mas com o tempo abre um buraco profundo. Do mesmo jeito, quando você repete crenças limitantes, sua mente cria caminhos mentais que te levam sempre para o mesmo destino, a escassez. E o mais curioso é que esses hábitos são invisíveis. Você não acorda e pensa, vou sabotar minha vida hoje. Nada disso. Mas as pequenas escolhas, guiadas por pensamentos repetidos, acabam montando um padrão. E padrão, meu amigo, vira destino. Se você pensa pequeno todo dia, naturalmente age pequeno. Se pensa em falta, se comporta com medo. Agora, a boa notícia, isso funciona também pro lado bom. Quando você começa a repetir pensamentos de abundância, de confiança, de crescimento, eles também viram trilhas na sua mente. E com o tempo, esses caminhos ficam tão fortes que você age sem nem pensar. É por isso que os ricos parecem ter hábitos naturais de prosperidade, porque, na real, esses hábitos nasceram dos pensamentos que eles alimentaram diariamente. No fim das contas, a pergunta é: quais sementes você está regando aí dentro? Porque, querendo ou não, aquilo que você pensa todo dia vai criar o jardim visível dos seus resultados. Treinando a mente, exercícios simples para reprogramar crenças sobre dinheiro. Olha, eu sei bem como é crescer com aquelas frases enraizadas na cabeça: dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, rico não presta. Essas ideias vão se infiltrando no subconsciente, quando a gente menos percebe, viram bloqueios invisíveis. Mas aqui vai a boa notícia: dá para reprogramar suas crenças sobre dinheiro. E não precisa ser nada complicado, é prática diária, coisa simples que muda tudo. O primeiro exercício é a substituição consciente. Funciona assim: toda vez que vier aquele pensamento negativo, você troca imediatamente por uma afirmação positiva. Exemplo: se a mente dispara nunca vou conseguir ficar rico,
Você responde: eu sou capaz de criar riqueza todos os dias. Pode parecer bobo no começo, mas repetição é o que molda o cérebro. Outro exercício poderoso é o da visualização. Feche os olhos alguns minutos por dia e se imagina vivendo a vida que você deseja, pagando contas com tranquilidade, viajando, ajudando sua família, investindo. Sinta a emoção como se fosse real agora. O cérebro não diferencia muito o que é imaginação do que é realidade, e isso cria novos caminhos mentais. Tem também o exercício da gratidão direcionada. Todo dia, antes de dormir, escreva pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato relacionadas a dinheiro. Pode ser desde uma conta paga até uma oportunidade que apareceu. Isso treina sua mente a focar no que tem, e não no que falta. E, por último, eu adoro o exercício da autovigilância. Passe um dia inteiro prestando atenção em como você fala sobre dinheiro. Se percebe que sempre usa palavras de falta, troque por palavras de abundância. Isso pode parecer detalhe, mas palavra cria pensamento, e pensamento vira ação. No fim das contas, reprogramar a mente para a riqueza é treino. Igual academia, não adianta levantar pés uma vez só, tem que ser todo dia. Mas quando você insiste, logo percebe que aquelas crenças antigas vão sumindo, e o espaço que sobra abre caminho para a abundância entrar de vez. Parte 2. Os códigos que ninguém te conta. Se tem uma coisa que eu descobri com o tempo é que os ricos não ficam falando tudo o que sabem por aí. Não porque sejam maus ou egoístas, mas porque a maioria das pessoas nem está preparada para ouvir. Existe um conjunto de códigos invisíveis, formas de pensar e agir que fazem toda a diferença, só que ninguém te conta isso de forma clara. Eu cresci acreditando que riqueza era questão de sorte, herança ou golpe de sorte no mercado. Mas, depois de observar, estudar e quebrar a cara algumas vezes, entendi que existe um padrão oculto por trás dos milionários. Eles seguem regras que não estão escritas em lugar nenhum, códigos silenciosos que funcionam como senha de acesso a outro nível de vida. E o mais curioso é que esses códigos não são complicados. Pelo contrário, eles são simples, mas tão poderosos que parecem mágica. É como se existisse um mapa secreto rodando por trás das escolhas deles, guiando decisões, criando oportunidades, claro, multiplicando resultados. Nessa parte do livro, eu quero abrir contigo esse cofre escondido. Vamos explorar os segredos psicológicos e emocionais que nunca foram ditos nas conversas de bar, que não aparecem em aulas de finanças e que você dificilmente ouviu da sua família. Aqui a ideia é desvendar o que está por trás do palco, aquilo que os olhos não veem, mas que movimenta todo o jogo. Então segura firme, porque agora a gente vai mergulhar nos códigos que ninguém te conta, mas que podem mudar completamente a forma como você lida com dinheiro, sucesso e abundância. Capítulo 4. O poder do inconsciente financeiro. Você já parou para pensar que, muitas vezes, quem comanda suas escolhas de dinheiro não é você de verdade? Pois, é por mais estranho que pareça, grande parte das nossas decisões financeiras não nasce do raciocínio lógico, mas sim do inconsciente. É como se houvesse um piloto automático escondido dentro da nossa mente, guiando cada gasto, cada medo, cada risco que a gente aceita ou evita. Esse inconsciente financeiro é formado lá atrás, quando a gente ainda era criança. Cada frase que ouvimos, cada cena de dificuldade que presenciamos, cada comentário sobre ser rico ou ser pobre foi se acumulando e criando um banco de dados silencioso. E adivinha? É esse banco de dados que dispara as reações automáticas quando o assunto é dinheiro. Eu me lembro de várias vezes ter dinheiro na mão e, mesmo assim, acabar gastando de um jeito que depois me deixava arrependido. Eu me perguntava, mas por quê? Eu sabia que não devia, e mesmo assim fiz. Foi aí que entendi, não era falta de inteligência, era o meu inconsciente puxando as cordas. O mais incrível é que esse poder invisível pode ser tanto seu inimigo quanto seu aliado. Se o seu inconsciente carrega crenças de escassez, ele vai te sabotar sem dó. Mas, se você aprende a reprogramar esse lado oculto, ele vira o seu maior parceiro na construção da riqueza. Neste capítulo, a gente vai explorar juntos como funciona esse mecanismo, de onde vêm essas programações ocultas, e principalmente, como você pode começar a reescrever esse código. Porque, no fim das contas,
Quem manda de verdade no seu dinheiro não é o governo, não é o patrão, não é a economia, é o seu inconsciente financeiro. O cérebro adora replay, padrões que viram destino. Uma das coisas mais fascinantes que eu descobri é que o cérebro busca repetir padrões, sejam eles bons ou ruins. É como se a mente tivesse uma queda por replay, sempre querendo rodar a mesma fita. E olha que curioso, isso acontece porque o cérebro ama economizar energia. Ele pensa assim: se já fiz isso antes, é mais fácil repetir do que criar algo novo. O problema é que, se o padrão que você aprendeu é ruim, ele vira uma armadilha invisível. Eu mesmo já me peguei várias vezes repetindo escolhas financeiras que eu jurava que não faria de novo. Tipo gastar sem necessidade, adiar decisões importantes ou até fugir de oportunidades por medo. E, no fim das contas, era só o meu cérebro rodando o mesmo script antigo. Mas calma, nem tudo é negativo. Esse mesmo mecanismo pode ser seu melhor aliado. Se você instala padrões bons, como poupar, investir ou pensar grande, o cérebro também entra no modo automático e começa a te empurrar para frente. É como trocar a playlist. Antes só tocava música triste de escassez, agora começa a tocar som de abundância todo dia. E é aí que está o segredo. O cérebro não sabe diferenciar se o padrão é útil ou destrutivo, ele só repete. Quem escolhe o que vai ser gravado é você. Se você não assume o controle, acaba rodando programas herdados da infância, da família, da sociedade. Mas, quando você decide conscientemente criar novos padrões, o cérebro obedece e transforma isso em hábito. No fim das contas, a vida nada mais é do que a soma desses padrões mentais. Então a pergunta que eu te faço é: quais replays você está deixando sua mente tocar? Porque eles podem ser a trilha sonora da sua escassez, ou a melodia da sua prosperidade. O inconsciente, o piloto automático das suas finanças. Já percebeu como às vezes você toma uma decisão sobre dinheiro sem nem pensar direito? Pois é, isso acontece porque o inconsciente funciona como um piloto automático das finanças. Ele está lá, escondido, puxando as cordas e te fazendo repetir padrões que você nem percebe. Eu mesmo já vivi muito isso. Te juro, várias vezes eu falava para mim mesmo: agora eu vou economizar, mas bastava surgir uma promoção ou uma vontade momentânea que eu gastava sem pensar. Depois vinha aquele arrependimento, e eu me perguntava: por que eu fiz isso se eu sabia que não devia? A resposta era simples: não era eu no controle, era o meu piloto automático financeiro. Esse piloto automático é alimentado pelas crenças e experiências do passado. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que rico não presta ou que você nunca vai ter muito, o inconsciente grava tudo isso como lei. E, sem perceber, você age de acordo com essas programações. É como se estivesse dirigindo um carro sem segurar o volante, adivinha? Vai acabar sempre no mesmo caminho. Mas aqui vem a parte boa. Assim como um avião pode ter o piloto automático desligado, você também pode assumir o comando das suas finanças. Só que, para isso, precisa primeiro tomar consciência das programações escondidas que guiam suas escolhas. Quando você faz isso, começa a perceber que não era azar, falta de disciplina ou falta de inteligência, era só um sistema antigo rodando no fundo da mente. No fim, o dinheiro não some da sua vida por acaso. Ele é guiado pelo piloto que você escolhe deixar no controle. A questão é: você vai continuar deixando o inconsciente decidir seu destino financeiro ou vai assumir o comando de vez? Capítulo 5. O segredo dos ricos. O jogo é mental. Se tem uma coisa que mudou completamente minha visão sobre dinheiro foi entender que o segredo dos ricos não está na conta bancária, está na cabeça. Pode reparar, antes de ganhar milhões, eles já pensavam como milionários. Antes de conquistar grandes negócios, já enxergavam oportunidades onde a maioria só via problemas. É por isso que eu digo e repito, o jogo é mental. Durante muito tempo, eu acreditava que ficar rico era questão de sorte, herança ou trabalhar até cair. Mas a verdade é que, sem a mentalidade certa, nada disso adianta. Quantas pessoas você já viu que ganharam na loteria e perderam tudo em pouco tempo? Pois é, porque o bolso encheu, mas a mente continuou vazia. Os ricos jogam outro jogo.
Enquanto a maioria está preocupada em sobreviver no mês, eles estão pensando em como multiplicar no ano, na década, no futuro. Eles não ficam travados no medo de perder, mas empolgados com a chance de ganhar. Essa forma de pensar muda absolutamente tudo, porque direciona as escolhas, o foco e a energia. Nesse capítulo, eu quero abrir contigo essa caixa preta, como funciona o jogo mental dos ricos. Vamos falar de visão, de estratégia, de crenças que impulsionam e até de como eles lidam com riscos e fracassos. Você vai perceber que a maior diferença não está no que eles fazem, mas no jeito como eles pensam antes de fazer. Então prepara a mente, porque a partir daqui você vai enxergar que riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre mentalidade. E, quando você muda a mente, o resto vem como consequência inevitável. Riqueza na tempestade, o olhar dos milionários. Uma coisa que sempre me deixou intrigado é: por que os milionários conseguem criar riqueza justamente onde a maioria só vê crise? Parece até bruxaria, né? Enquanto a maior parte das pessoas entra em pânico, eles respiram fundo, olham ao redor e, bingo, encontram oportunidades que ninguém percebeu. O segredo está no jeito de pensar. Quando o caos aparece, a mentalidade de escassez enxerga apenas medo, perda e dificuldade. Já a mentalidade de abundância vê brechas, chances de inovação e espaço para crescer. É como se, em meio à tempestade, uns só enxergassem trovões, enquanto outros já imaginassem o arco-íris que vem depois. Eu me lembro de várias histórias de empreendedores que ficaram milionários justamente em épocas de crise. Enquanto uns fechavam as portas, eles criavam soluções novas. Por quê? Porque estavam focados em perguntas diferentes. Em vez de reclamar como vou sobreviver, eles perguntavam: o que posso criar agora que vai resolver esse problema gigante? E é aí que a mágica acontece. A verdade é que o mundo nunca vai deixar de ter crises. Sempre vai existir instabilidade, sempre vai ter notícia ruim. O que separa os ricos do resto é que eles treinam a mente para não congelar no medo. Eles sabem que, em cada crise, existem dores que pedem soluções, e quem traz a solução, traz também a riqueza. No fim das contas, não é que eles tenham sorte. É que eles já entenderam que o dinheiro corre na direção de quem resolve problemas. E crise nada mais é do que um prato cheio de problemas esperando alguém corajoso o bastante para transformar em oportunidade. A visão que enxerga além, a estratégia de Rockefeller. Quando eu penso em visão estratégica, um nome sempre me vem à mente: John D. Rockefeller. Esse cara não ficou marcado só como um dos homens mais ricos da história, mas como alguém que enxergava oportunidades muito antes de todo mundo. E é justamente aí que mora o segredo: ele não esperava as coisas acontecerem, ele se preparava para elas. Imagina só, enquanto a maioria via o petróleo como algo sem tanto valor, Rockefeller enxergava um futuro inteiro movido por ele. E mais, não bastava extrair, era preciso organizar o mercado, reduzir custos, controlar a distribuição. Ele pensava além do óbvio. Não via só o produto, via todo o sistema. O que me chama a atenção é que ele não jogava no curto prazo. Enquanto uns buscavam lucro rápido, ele estava focado em crescimento contínuo e poder de longo prazo. Essa capacidade de olhar além da crise imediata e construir uma base sólida é o que transformou sua empresa, a Standard Oil, num império. E sabe qual a lição prática disso? Riqueza não nasce do acaso, nasce de visão estratégica. Enquanto a maioria fica presa em apagar incêndio e reclamar do momento, os grandes milionários estão ocupados planejando o próximo passo, conectando pontos que ninguém está vendo. Rockefeller não era só um empresário, ele era quase um jogador de xadrez financeiro. Cada movimento dele parecia calculado, sempre alguns passos à frente. E é isso que separa quem apenas sobrevive de quem constrói fortuna, a capacidade de pensar grande, prever cenários e agir antes que todo mundo perceba o valor. No fim, estudar exemplos como o de Rockefeller mostra uma verdade simples: quem tem visão enxerga a riqueza onde os outros só veem confusão. E isso não é sorte, é estratégia. Capítulo 6: Emoções e Dinheiro, o casamento invisível. Pouca gente fala disso, mas é impossível separar emoções e dinheiro. É como se eles vivessem num casamento invisível, sempre de mãos dadas, mesmo quando a gente não percebe.
Toda decisão financeira que você toma, seja gastar, investir, poupar ou até evitar falar sobre dinheiro, carrega uma carga emocional por trás. Eu mesmo já vivi situações em que sabia exatamente o que deveria fazer, mas minhas emoções me puxavam pro lado contrário. Às vezes era o medo que me paralisava, outras vezes era a ansiedade que me fazia gastar sem pensar. E, claro, a culpa vinha logo depois. Era como se o dinheiro fosse só um espelho das minhas emoções mais profundas. A verdade é que não adianta fingir que somos 100% racionais quando o assunto é grana. O dinheiro conversa diretamente com nossos sentimentos. Para uns, ele traz segurança, para outros, traz insegurança. Para alguns é sinônimo de liberdade, para outros, é sinônimo de peso. E o detalhe mais curioso: quanto mais você tenta ignorar esse casamento, mais ele influencia suas escolhas sem pedir permissão. Nesse capítulo, eu quero abrir contigo esse baú oculto e mostrar como medo, culpa, vergonha e ansiedade podem estar travando sua prosperidade sem você nem perceber. E, ao mesmo tempo, como emoções como confiança, gratidão e entusiasmo podem ser a chave para você atrair e manter riqueza. Porque no fim das contas, o dinheiro não é só um número. Ele é um reflexo emocional, uma energia que responde à forma como você se sente diante dele. Entender esse casamento invisível é o primeiro passo para transformar a relação que você tem com sua própria abundância. As correntes invisíveis: medo, culpa e vergonha. Se tem algo que trava qualquer pessoa na busca pela riqueza, são três emoções traiçoeiras: medo, culpa e vergonha. Elas agem em silêncio, como correntes invisíveis, e te impedem de avançar mesmo quando você já tem um mapa na mão. O medo é talvez o mais barulhento. Medo de perder, medo de arriscar, medo de não dar conta. Eu já deixei oportunidades incríveis escaparem só porque fiquei paralisado imaginando o pior. O problema é que, quando o medo dirige o carro, você nunca sai da garagem. A culpa também pesa como uma âncora. Culpa por querer mais, por sonhar alto, por pensar em riqueza quando muita gente ao redor ainda sofre com falta. Eu cresci ouvindo que ter dinheiro era quase pecado, e isso me fazia me sentir errado só por desejar prosperar. Resultado? Eu mesmo boicotava meus passos. E tem ainda vergonha. Vergonha de falar de dinheiro, de assumir que queria enriquecer, de não saber lidar com as próprias finanças. Essa vergonha cria silêncio, e no silêncio a gente não aprende, não pergunta, não cresce. É como se ela colocasse uma mordaça na sua boca e um cadeado no seu futuro. O ponto é, enquanto essas três emoções dominarem, você pode até trabalhar duro, mas vai sentir como se sempre tivesse um muro te separando da prosperidade. Só quando você encara de frente essas correntes, entende de onde elas vêm e decide se libertar, é que o fluxo da abundância começa a correr sem bloqueios. Porque, no fim, dinheiro nenhum do mundo vai entrar de verdade na sua vida se o coração continuar cheio de medo, culpa e vergonha. Virando o jogo, emoções negativas como combustível de crescimento. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática é que emoções negativas não precisam ser inimigas. Medo, culpa, vergonha, raiva, tudo isso pode virar combustível se você souber usar do jeito certo. É como fogo, pode queimar sua casa ou aquecer sua vida. Quem decide o uso é você. O medo, por exemplo, pode te paralisar, mas também pode te manter alerta. Eu já transformei meu medo de ficar quebrado em força para estudar mais, aprender sobre finanças e me preparar melhor. Em vez de fugir, usei o medo como bússola, mostrando onde estavam os riscos que eu precisava enfrentar. A culpa, que antes me fazia me sentir errado por querer prosperar, virou motor para ajudar outras pessoas. Eu pensei: se eu enriquecer, posso multiplicar impacto, gerar oportunidades, transformar a vida de quem está perto de mim. Essa simples mudança de foco fez a culpa virar propósito. E a vergonha? Bom, ela me calava. Até que um dia percebi que admitir minha ignorância era a chave para aprender. Quando deixei a vergonha de lado e comecei a perguntar, buscar ajuda, ler, ouvir, minha vida financeira deu um salto. Porque, no fundo, a vergonha só existe até você ter coragem de enfrentá-la. No fim das contas, essas emoções não vão sumir. Elas sempre vão aparecer em algum momento.
A diferença é se você deixa que te derrubem ou se decide canalizar a energia delas para o crescimento. O segredo está em mudar a pergunta, em vez de "por que eu sinto isso?", começar a pensar como eu posso usar isso a meu favor. Porque, acredite, até as emoções mais pesadas podem ser o combustível que te empurra rumo à prosperidade. Só depende da forma como você escolhe enxergá-las. Parte 3. A prática dos ricos. Até aqui, a gente falou muito sobre mentalidade, crenças e emoções. Agora é hora de descer para o campo de jogo e ver como tudo isso se transforma em prática real. Porque não adianta só pensar como rico, é preciso agir como rico. E quando eu falo agir, não estou falando de ostentação ou de viver de aparência. Estou falando dos hábitos simples e consistentes que os milionários cultivam todos os dias, sem ninguém perceber. A verdade é que os ricos não têm superpoderes. Eles só aprenderam a transformar pequenas ações em rotinas poderosas. São escolhas aparentemente bobas, como planejar o dia, reinvestir parte do que ganham, cuidar da energia e das conexões certas, que, com o tempo, viram uma avalanche de resultados. O segredo não está no extraordinário, mas no que se faz de forma extraordinária todos os dias. E sabe o que mais me chama a atenção? Muita coisa que eles fazem nunca é ensinada na escola. Aliás, a escola prepara a gente para ser funcionário, não para criar fortuna. Por isso, quem descobre esses hábitos ocultos dos ricos acaba tendo acesso a um tipo de educação que vale mais do que qualquer diploma. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como aplicar na vida real aquilo que até aqui parecia só teoria. Você vai perceber que, no fundo, a prática da riqueza é simples, mas exige disciplina, visão e, principalmente, consistência. Então, bora mergulhar juntos nessa jornada prática e descobrir como agir como os ricos no dia a dia. Porque a verdadeira transformação não acontece quando você lê, acontece quando você aplica. Capítulo 7. Hábitos milionários que não se ensinam na escola. Quando eu olho para trás, percebo uma coisa bem clara: ninguém na escola me ensinou como ficar rico. Me ensinaram matemática, gramática, história, mas nunca me falaram sobre hábitos milionários, sobre como lidar com dinheiro de forma inteligente ou como criar um futuro de abundância. E é exatamente aí que mora a diferença entre quem fica preso na corrida dos ratos e quem constrói liberdade. Os ricos não aprendem só em livros de sala de aula, eles aprendem na vida real, observando, errando, tentando de novo e, principalmente, criando rotinas diferentes da maioria. São pequenos hábitos que parecem até bobos, mas que, no longo prazo, fazem uma diferença absurda. Coisas como ter disciplina diária, reinvestir ganhos em vez de gastar tudo, buscar conhecimento constante e se cercar das pessoas certas. Eu costumo dizer que a escola nos prepara para passar em provas, mas os hábitos milionários nos preparam para passar na vida. E a grande sacada é que esses hábitos não são privilégio de poucos. Qualquer um pode adotar, desde que esteja disposto a mudar a forma de agir todos os dias. Nesse capítulo, eu vou abrir o jogo e compartilhar contigo esses hábitos ocultos que nunca são ensinados nos bancos escolares, mas que estão por trás da rotina dos milionários. Você vai perceber que riqueza não é golpe de sorte, é consequência de escolhas repetidas com consistência. Então se prepara, porque a partir daqui você vai descobrir como pequenos ajustes no seu dia a dia podem te colocar no mesmo caminho que os ricos já trilham em silêncio. Rotinas simples que criam resultados gigantes. Uma coisa que eu aprendi com os ricos é que não são os grandes gestos que mudam a vida, e sim as pequenas rotinas feitas todos os dias. Pode parecer chato, repetitivo ou até sem graça, mas é justamente essa consistência que constrói fortuna no longo prazo. Eu mesmo já tentei seguir aquelas viradas radicais, tipo mudar tudo de uma vez, mas adivinha? Não durava uma semana. Foi quando percebi que o segredo estava nas rotinas simples, aquelas que cabem no dia a dia, mas que se repetidas viram poderosas. É como uma gota d'água, sozinha parece nada, mas caindo sempre no mesmo lugar, fura até pedra. Os milionários sabem disso. Eles têm hábitos como ler alguns minutos todos os dias, revisar metas, anotar ideias, cuidar da saúde, investir parte do que ganham antes de gastar. Nada de extraordinário, só que, com o tempo, isso gera uma bola de neve de crescimento. É a famosa disciplina que vira liberdade.
E o mais curioso é que, para muita gente, essas rotinas parecem pequenas demais. Mas a verdade é que a riqueza se constrói no invisível, naquilo que ninguém vê. O resultado aparece lá na frente, quando a soma de todas essas ações já criou um caminho sólido. No fim das contas, não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre fazer o básico com consistência. Porque enquanto a maioria desiste no meio do caminho, quem insiste colhe frutos gigantes. E é isso que transforma rotinas simples em resultados extraordinários. Lições de gigantes, de Sicupira Deloitte. Quando eu penso em exemplos de milionários que deixaram marcas gigantes, não dá para não lembrar de Beto Sicupira, um dos sócios da Ambev, e de William Welch Deloitte, fundador da Deloitte, que hoje é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do planeta. Dois mundos diferentes, épocas diferentes, mas um ponto em comum: visão e disciplina. O Beto Sicupira sempre foi conhecido pelo foco em eficiência e meritocracia. Ele não acreditava em atalhos, mas em processos bem feitos todos os dias. Junto com Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, construiu um império com a Ambev, mostrando que rotinas simples e consistentes dentro de uma empresa podem gerar resultados extraordinários. Nada de glamour, mas muito de disciplina. Ele enxergava negócios como maratonas, não como corridas de 100 metros. Já o William Welch Deloitte, lá no século XIX, também tinha uma mentalidade visionária. Quando todo mundo via contabilidade como um trabalho puramente burocrático, ele percebeu que havia espaço para criar algo muito maior, um serviço que desse confiança para os investidores e trouxesse clareza para os negócios. Foi com esse olhar estratégico que nasceu a Deloitte, que até hoje é referência mundial. O que me fascina nessas histórias é ver como, apesar das diferenças de contexto, ambos seguiram o mesmo princípio: pensar grande, agir com consistência e não ter medo de inovar. Sicupira fez isso dentro do mercado de bebidas no Brasil. Deloitte fez isso transformando a contabilidade em uma das engrenagens centrais da economia global. No fim das contas, tanto um quanto o outro provam que a riqueza não nasce de sorte, mas de visão estratégica e disciplina aplicada dia após dia. E é justamente essa combinação que separa quem apenas sobrevive de quem constrói legado. Capítulo 8. A arte de pensar grande e agir pequeno todos os dias. Uma das maiores descobertas que eu tive na vida foi entender que pensar grande não significa começar grande. Muito pelo contrário. Os milionários empreendedores de sucesso que a gente admira hoje construíram seus impérios tijolinho por tijolinho, dia após dia, com pequenas ações que pareciam até insignificantes no começo. A diferença é que eles nunca deixaram de alimentar uma visão gigante, mesmo quando estavam dando apenas um passo de cada vez. É como olhar para o horizonte, ao mesmo tempo, cuidar de cada pegada no chão. O segredo não está só no sonho ousado, mas em transformar esse sonho em rotinas diárias que criam consistência. Eu mesmo já caí na armadilha de achar que precisava esperar o momento perfeito ou dar um passo enorme para mudar de vida. Só que a realidade é outra: quem fica esperando nunca começa. Já quem age pequeno todos os dias, acaba construindo resultados enormes quase sem perceber. É o famoso devagar e sempre que, quando somado a uma visão clara de onde se quer chegar, vira uma fórmula poderosa. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar justamente nessa arte: como manter a mente sonhando alto sem perder a disciplina das pequenas ações diárias. Vou te mostrar por que pensar grande é essencial para expandir seus limites, mas agir pequeno é o que realmente transforma ideias em resultados. Porque, no fim das contas, riqueza não é feita de grandes saltos, mas de passos constantes na direção certa. E é isso que separa quem só sonha de quem realmente realiza. Metas impossíveis, passos possíveis. Uma coisa que aprendi é que metas impossíveis não são feitas para te assustar, mas para te puxar para cima. Quando você coloca um objetivo gigante na frente, sua mente começa a se expandir e buscar soluções que nunca buscaria se pensasse pequeno. O segredo está em sonhar alto, mas agir em microações diárias, aquelas que parecem quase insignificantes, mas que somadas viram resultados incríveis. Eu mesmo já passei pela experiência de olhar para uma meta e pensar: não tem como chegar lá, isso é loucura. Só que, quando quebrei essa meta em pequenos passos práticos, de repente o impossível começou a parecer possível. Quer juntar 1 milhão? Começa guardando 100.
Quer escrever um livro? Escreve uma página por dia. Quer mudar de vida? Troca um hábito pequeno e mantém. O que trava muita gente é a ansiedade de querer abraçar o mundo de uma vez só. E quando percebem que não dá, desistem. Só que os milionários não funcionam assim. Eles sabem que o sucesso é uma construção feita de pedacinhos, como montar um quebra-cabeça, peça por peça, até a imagem completa aparecer. Definir metas impossíveis é o que dá direção, mas quebrar em microações é o que garante movimento. E movimento diário, por menor que seja, sempre vence a estagnação. No fim das contas, não importa se o passo é grande ou pequeno, o que importa é que ele seja dado. Então, quando alguém disser que sua meta é impossível, sorria por dentro. Porque você já sabe o truque: transformar o impossível em possível um dia de cada vez. O efeito dominó das pequenas vitórias. Uma das coisas mais poderosas que descobri na minha caminhada é o efeito dominó das pequenas vitórias diárias. Sabe aquela sensação de derrubar a primeira peça e ver todas as outras caírem em sequência? Pois é, a vida funciona do mesmo jeito. Cada pequeno avanço, por menor que pareça, cria energia e confiança para você continuar. Eu já vivi isso na pele. Teve uma época em que eu me sentia travado, sem forças para começar. Então decidi dar passos ridículos de tão pequenos, ler 10 páginas por dia, guardar uns trocados, escrever alguns parágrafos. No começo parecia nada, mas logo percebi que essas mini-vitórias foram me dando fôlego. Era como se cada conquista me empurrasse para a próxima. O segredo é que a mente adora provas de que você é capaz. Quando você conclui uma ação, por mais simples que seja, o cérebro entende: opa, consegui. E isso gera um ciclo positivo. Você começa a acreditar mais em si mesmo, a se sentir mais confiante, sem perceber, passa a encarar metas maiores com naturalidade. É assim que os milionários constroem seus resultados, acumulando pequenas vitórias todos os dias, que juntas criam uma avalanche de conquistas. Eles sabem que ninguém chega ao topo de uma vez só, mas sim degrau por degrau. No fim das contas, cada vitória diária é uma peça que cai e empurra a próxima. E quando você olha para trás, percebe que aquele movimento simples que começou quase tímido virou um efeito dominó de prosperidade na sua vida. Capítulo 9. O valor de reinvestir, multiplicando resultados. Uma das maiores diferenças entre quem enriquece de verdade e quem só faz um dinheirinho é que os ricos entendem o poder do reinvestimento. Enquanto muita gente gasta tudo o que ganha na primeira chance, os milionários jogam outro jogo. Eles pegam parte dos lucros e colocam de volta na roda, para multiplicar ainda mais. É quase como plantar a colheita de novo, em vez de comer todas as sementes de uma vez. Eu mesmo já cometi o erro de ganhar um pouco mais e logo correr para gastar. O problema é que isso cria um ciclo sem fim. Você trabalha, recebe, gasta, e volta para a estaca zero. Já os ricos quebram esse padrão porque sabem que dinheiro tem que girar. E quando ele gira, ele cresce. Esse reinvestimento não acontece só nos negócios. Ele aparece também em coisas como educação, conhecimento, relacionamentos, tempo e energia. Cada vez que você investe em se desenvolver, em aprender mais, em se conectar com pessoas certas, você está multiplicando suas chances de prosperar. O mais impressionante é que o reinvestimento cria um efeito bola de neve. No começo parece pequeno, quase invisível, mas com o tempo os resultados se acumulam e ficam gigantes. E é justamente aí que nasce a diferença entre quem constrói patrimônio sólido e quem vive sempre correndo atrás do próximo salário. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nessa mentalidade prática e poderosa, como usar o reinvestimento como ferramenta para multiplicar resultados. Porque, no fim das contas, riqueza não é só sobre ganhar, é sobre o que você faz com o que ganhou. A fórmula dos ricos para transformar ganhos em patrimônio. Tem uma coisa que diferencia completamente os ricos da maioria das pessoas: eles não pensam em ganhar dinheiro só para gastar, eles pensam em transformar ganhos em patrimônio. É quase como se cada real que entra tivesse uma missão: não ser apenas consumido, mas trabalhar para gerar mais riqueza. Eu mesmo demorei para entender isso. No começo, toda vez que eu ganhava um pouco mais, a primeira ideia era gastar, comprar algo novo, viajar, me recompensar. Só que os ricos seguem outra lógica.
Eles aplicam uma fórmula simples e poderosa: ganha, reinveste e multiplica. É como se tratassem o dinheiro não como fim, mas como semente. Essa mentalidade muda tudo. Em vez de pensar quanto eu posso gastar agora, eles pensam como eu posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim. Aí entram investimentos, negócios, educação, conexões estratégicas. Cada decisão é guiada pelo objetivo de construir algo duradouro, não apenas satisfazer uma vontade momentânea. O mais incrível é que essa fórmula não é restrita a milionários. Qualquer pessoa pode aplicar. Guardar uma parte, reinvestir com inteligência e ter paciência para deixar o efeito bola de neve fazer seu trabalho. Porque patrimônio não nasce da pressa, nasce da consistência. No fim das contas, a riqueza verdadeira não está em quanto você ganha, mas em quanto você consegue manter, multiplicar e transformar em liberdade. Essa é a fórmula invisível que os ricos dominam, mas que ninguém ensina de verdade. Reinvestimento inteligente, o jogo dos ricos. Uma coisa que aprendi observando os milionários é que eles não deixam o dinheiro ficar parado. Eles têm o hábito de fazer o que eu chamo de reinvestimento inteligente. Em vez de torrar todo o ganho em luxo imediato, eles pegam parte desse dinheiro e colocam de volta no jogo, de forma estratégica, para multiplicar ainda mais. Quer um exemplo simples? Imagina um pequeno empresário que lucra com sua loja. Em vez de gastar o lucro numa viagem cara, ele decide reinvestir em marketing, contratando anúncios que vão atrair mais clientes. Resultado: no próximo mês, o faturamento dobra. O mesmo acontece com quem pega um bônus do trabalho e, em vez de gastar em supérfluos, decide investir em cursos e conhecimento. Isso gera habilidades novas que aumentam a capacidade de ganhar mais no futuro. Outro exemplo clássico: grandes investidores sempre falam em reinvestir dividendos. Parece pouco no início, mas com o tempo, esse efeito bola de neve cria fortunas. É o famoso dinheiro trabalhando para você. E isso vale também na vida real. Ao invés de gastar todo o aumento de salário, por que não separar uma parte para aplicar em algo que vai render frutos lá na frente? O segredo é entender que cada reinvestimento é como plantar uma semente de longo prazo. No começo pode parecer lento, mas com consistência, a colheita vem em abundância. É assim que os ricos pensam. Eles sabem que a prosperidade não nasce do gasto imediato, mas da capacidade de multiplicar cada ganho em patrimônio duradouro. No fim das contas, reinvestir é transformar dinheiro em liberdade. E liberdade é o maior ativo que alguém pode conquistar. Parte 4. A psicologia da liberdade. Chega um ponto em que a gente percebe que dinheiro não é só sobre contas pagas ou coisas compradas. Dinheiro, no fundo, é sobre liberdade. Liberdade de escolher onde morar, com quem trabalhar, quando descansar, o que viver. Só que essa liberdade não nasce apenas da quantidade de grana acumulada, mas da mentalidade que você constrói em torno dela. Eu mesmo já acreditei que ficar rico era ter uma conta cheia. Mas depois de observar e viver, percebi que muita gente tem dinheiro e continua prisioneira, presa ao medo de perder, ao peso das aparências, à correria sem fim. A verdadeira liberdade começa quando você entende que o dinheiro é só uma ferramenta de expansão, não uma corrente que te prende. A psicologia da liberdade é justamente isso: mudar a relação que você tem com a abundância. É aprender a enxergar o dinheiro como energia em movimento, como aliado e não inimigo. É parar de viver escravo da escassez e começar a usar a prosperidade para criar escolhas reais. Nessa parte do livro, a gente vai explorar como os ricos alcançam esse nível de consciência e como você também pode aplicar isso na sua vida. Você vai perceber que a riqueza de verdade não é só ter mais, mas sim poder ser mais. Então se prepara, porque a partir de agora a jornada não é só sobre acumular, é sobre conquistar o que o dinheiro realmente pode trazer: liberdade, propósito e plenitude. Capítulo 10. O dinheiro como energia e não como fardo. Por muito tempo eu carreguei o dinheiro como um peso. Era como se ele fosse um fardo, algo que trazia mais preocupação do que alívio. E eu sei que não tô sozinho nisso. Muita gente vive assim, contando moedas, perdendo o sono, discutindo em casa por causa de contas. Só que, quando a gente começa a mudar a forma de enxergar, percebe uma verdade poderosa: o dinheiro é energia, não prisão. Pensa comigo.
Energia precisa de movimento. Se ela fica parada, enferruja, se acumula de um jeito estranho. Mas quando circula, quando flui, ela alimenta, cria e expande. Com o dinheiro é igualzinho. Quando você entende que ele foi feito para se movimentar, seja em investimentos, aprendizados, experiências ou impacto positivo, tudo muda de lugar. O problema é que fomos ensinados a ver o dinheiro com medo e culpa. O resultado? Ele pesa. Mas quando você começa a olhar para ele como um aliado que multiplica suas escolhas, o peso vira leveza. Você para de correr atrás dele desesperado e passa a deixar que ele trabalhe junto com você. Nesse capítulo, a ideia é mergulhar nessa nova forma de pensar, dinheiro como energia que amplia a vida. Vou te mostrar como os ricos usam esse conceito de forma prática e como você também pode trocar a sensação de fardo por uma relação de fluidez e liberdade. Porque, no fim das contas, a abundância não está enquanto você carrega, mas em como você deixa essa energia circular. E quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser peso e passa a ser poder. O dinheiro como energia, a visão espiritual dos ricos. Uma coisa que eu percebi estudando a vida de milionários é que muitos deles têm uma visão espiritual e energética sobre o dinheiro. Para eles, não é só um pedaço de papel ou número na conta, mas uma força viva, que responde ao jeito que você pensa, sente e age. É quase como se o dinheiro tivesse personalidade, ele gosta de movimento, de expansão e de estar onde é bem tratado. Enquanto muita gente encara o dinheiro como inimigo, os ricos veem como energia neutra, pronta para ser direcionada. Se você o usa com medo, ele encolhe. Se você o usa com consciência, ele cresce. É por isso que eles falam tanto em circulação, doar, investir, compartilhar, multiplicar. Eles sabem que quando o dinheiro flui, a vida também flui. Eu já pensei que acumular era a chave. Mas acumular sem propósito só cria peso, vira ansiedade. Quando comecei a mudar o olhar, entendi que o dinheiro é como água corrente. Se você segura demais, ele apodrece. Se deixa fluir, ele irriga, alimenta e gera abundância de volta. O mais curioso é que essa visão espiritual não tem nada de mística demais. É prática. Os ricos entendem que quanto mais você usa o dinheiro para gerar valor no mundo, mais ele retorna. É como se fosse uma lei invisível da abundância, aquilo que você coloca em movimento, volta multiplicado. No fim das contas, dinheiro é energia que amplia quem você já é. Se você é generoso, ele amplia sua generosidade. Se é mesquinho, ele amplia sua mesquinharia. Por isso, os ricos tratam o dinheiro como aliado, não como fardo. E é justamente essa mentalidade que abre espaço para a riqueza fluir sem bloqueios. Soltando as correntes, como desapegar do medo de perder. Se tem uma emoção que já me segurou demais foi o medo de perder dinheiro. Eu pensava tanto em não errar que acabava não fazendo nada. Ficava travado, analisando cada detalhe, esperando o momento perfeito que nunca chegava. O problema é que esse medo não protege, ele paralisa. E quando você fica parado, a vida passa, as oportunidades evaporam e o bolso continua vazio. O primeiro passo para desapegar desse medo é entender que perder faz parte do jogo. Todo milionário já tomou tombos, já investiu errado, já viu dinheiro ir embora. A diferença é que eles não deixam o fracasso definir o futuro. Eles tratam cada perda como escola, não como sentença. Errar dói, mas ensina. E cada aprendizado abre espaço para decisões mais inteligentes depois. Outra coisa que mudou minha relação com o medo foi trocar a pergunta. Em vez de pensar, e se eu perder, comecei a pensar, e se eu ganhar? Parece simples, mas muda completamente a energia. Onde antes havia paralisia, começa a existir curiosidade, movimento, ação. E tem mais, quando você entende que dinheiro é energia, percebe que ele não desaparece. Ele circula. Hoje está na sua mão, amanhã pode estar em outra, mas sempre em movimento. Ou seja, não faz sentido segurar com tanto pavor de perder. Porque, na prática, o dinheiro só cresce quando flui. No fim das contas, o segredo não é eliminar o medo, mas não deixar que ele dirija sua vida financeira. Você pode sentir o frio na barriga, mas mesmo assim dar o passo.
É nesse momento que o apego se solta e a abundância encontra espaço para entrar. Capítulo 11. O Círculo da Riqueza. Dar para receber. Se tem uma coisa que aprendi observando os ricos de verdade é que a abundância não cresce no aperto, ela cresce no fluxo. E esse fluxo tem uma regra simples e poderosa: dar para receber. Parece contraintuitivo, né? A gente foi ensinado a guardar, segurar, ter medo de dividir. Mas os milionários enxergam diferente, eles sabem que quanto mais você faz o dinheiro circular, mais ele volta multiplicado. Eu mesmo já fui muito fechado, achando que se eu desse algo, ia faltar para mim. Só que, quando comecei a praticar generosidade, seja doando, ajudando alguém ou até compartilhando conhecimento, percebi uma coisa incrível: sempre voltava mais. Não necessariamente do mesmo jeito, mas de formas inesperadas, em oportunidades, conexões ou até dinheiro direto. Os ricos entendem isso como parte de um círculo da riqueza. Eles não tratam o dinheiro como fim, mas como meio de gerar impacto. E esse impacto, inevitavelmente, retorna. É quase como plantar sementes: quanto mais você espalha, mais frutos colhe lá na frente. Esse capítulo vai mergulhar justamente nessa lógica poderosa que ninguém ensina na escola, como o ato de dar abre espaço para receber em níveis ainda maiores. Vamos falar de generosidade, propósito e daquela energia invisível que transforma dinheiro em abundância real. Porque, no fim das contas, riqueza de verdade não é só o que você guarda, é o que você faz circular. Filantropia, propósito e expansão. Uma das coisas mais fascinantes que percebi estudando os milionários é que muitos deles não enxergam o dinheiro apenas como um meio de enriquecer, mas como uma ferramenta de filantropia, propósito e expansão. Eles entendem que acumular por acumular não faz sentido, o verdadeiro jogo é usar a riqueza para gerar impacto, transformar vidas e deixar uma marca no mundo. Eu mesmo já achei que filantropia era só coisa de bilionário tentando limpar a imagem. Mas quando comecei a olhar mais de perto, percebi que a generosidade faz parte da estratégia dos ricos. Bill Gates, por exemplo, já doou bilhões para causas globais, e mesmo assim sua fortuna só cresceu. Isso acontece porque quanto mais eles dão, mais oportunidades se abrem. O dinheiro volta multiplicado, mas junto com ele vem algo ainda maior: significado. E não é só sobre doações gigantes. Muitos milionários escolhem apoiar projetos locais, investir em educação, ajudar jovens empreendedores. Eles sabem que propósito gera expansão, porque cria um ciclo onde todos ganham. Ao impactar outras pessoas, eles fortalecem seus próprios negócios, suas conexões e sua influência. O detalhe é que essa mentalidade não precisa esperar a conta bancária encher. Qualquer um pode começar pequeno, ajudar alguém, compartilhar conhecimento, doar um pouco do que tem. Esse movimento coloca você dentro do ciclo da abundância, onde quanto mais você faz circular, mais o universo conspira para trazer de volta. No fim das contas, filantropia não é sobre caridade apenas, é sobre expansão de consciência. É quando você percebe que o dinheiro não serve só para comprar coisas, mas para ampliar horizontes, os seus e os de quem cruza o seu caminho. Dinheiro, ferramenta de impacto, não só de consumo. Durante muito tempo eu achava que dinheiro servia só para comprar coisas. Mais roupa, mais comida, mais lazer, mais conforto. E claro, nada disso tá errado. Mas com o tempo eu percebi que o verdadeiro poder do dinheiro não tá no que ele coloca na sua casa, e sim no que ele pode gerar de impacto no mundo. Quando você muda esse olhar, o jogo vira. Em vez de gastar cada centavo só em consumo imediato, você começa a usar o dinheiro como uma ferramenta de transformação. Pode ser investindo em conhecimento, ajudando um projeto social, criando um negócio que gera empregos ou até apoiando a educação de alguém. De repente, o dinheiro deixa de ser apenas sobre ter e passa a ser sobre construir. Os milionários sabem bem disso. Eles entendem que, no longo prazo, é o impacto que multiplica resultados. Afinal, quando você resolve problemas reais e gera valor, o dinheiro volta em dobro, em triplo. E o melhor, volta acompanhado de propósito. É como se cada real aplicado dessa forma fosse uma semente plantada, que mais cedo ou mais tarde floresce em abundância. Eu gosto de pensar que o dinheiro é como uma chave.
Se você usa só para abrir portas de consumo, ele até funciona, mas te mantém no mesmo corredor. Agora, se você usa como ferramenta de impacto, essa chave abre caminhos infinitos, de crescimento, de liberdade e de expansão. No fim das contas, dinheiro não é vilão nem herói. Ele só amplifica quem você já é. E quando você escolhe usá-lo como ferramenta de impacto, a sua riqueza deixa de ser só material e passa a ecoar muito além de você. Capítulo 12. O futuro está dentro de você. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que o futuro não está lá fora, ele começa dentro da gente. Durante anos eu achei que minha vida ia mudar quando algo externo acontecesse, um aumento de salário, uma oportunidade mágica, um golpe de sorte. Mas a real é que nada disso importa se a mente não estiver preparada. O futuro é construído primeiro na cabeça, depois no mundo real. Pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade. Cada pensamento, cada crença, cada hábito é um tijolo invisível que você coloca hoje para erguer o amanhã. Se dentro de você só existe dúvida, medo e escassez, o futuro vai refletir isso. Mas se dentro da sua mente você alimenta confiança, visão e abundância, cedo ou tarde, esse cenário também vai aparecer na sua vida. Os milionários sabem disso e é por isso que eles investem tanto em mentalidade quanto em negócios. Porque eles entendem que a mente é o maior ativo que existe. Dinheiro pode ir e voltar, empresas podem crescer e cair, mas uma mentalidade treinada para a prosperidade cria novos caminhos sempre. Esse capítulo é um convite para você olhar para dentro e perceber que já carrega as sementes do seu futuro. Não são as circunstâncias externas que vão decidir onde você chega, mas sim as escolhas internas que você faz todos os dias. Porque, no fim das contas, o futuro não é um lugar distante, ele já está nascendo agora, dentro de você. E quando você assume esse poder, percebe que não existe limite para o que pode construir. Prosperidade que nasce de quem você é. Uma das maiores viradas que eu tive na vida foi entender que prosperidade não se constrói apenas com dinheiro, ela começa na identidade. De nada adianta você tentar copiar hábitos de milionários ou fórmulas de sucesso se, no fundo, continua se vendo como alguém limitado, pequeno ou não merecedor. Porque, acredite, você nunca vai ultrapassar a imagem que tem de si mesmo. Eu mesmo passei anos tentando mudar de fora para dentro. Trabalhando mais, buscando atalhos, correndo atrás de resultados. Mas só quando comecei a mudar quem eu acreditava ser é que as coisas começaram a fluir. Quando deixei de me enxergar como o cara que nasceu pobre e condenado a repetir a história e passei a me ver como alguém capaz de criar abundância, a vida respondeu na mesma medida. O segredo está aí, sua identidade cria seus resultados. Se você se vê como alguém próspero, suas decisões refletem isso. Você cuida melhor do dinheiro, atrai oportunidades, investe em si mesmo. Agora, se sua identidade é de escassez, tudo o que você faz vai, consciente ou não, confirmar essa história de falta. A boa notícia é que identidade não é sentença, é construção. Você pode decidir hoje qual história vai contar sobre si mesmo e começar a alinhar pensamentos, palavras e ações com essa nova versão. É como trocar a roupa da alma, de repente, você se olha no espelho e já não reconhece o antigo eu limitado. No fim das contas, a verdadeira prosperidade não nasce do que você tem, mas do que você é. E quando você fortalece sua identidade de abundância, o dinheiro, as oportunidades e a liberdade se tornam apenas consequência natural de quem você escolheu ser. O primeiro passo é agora. De nada adianta você ter lido tudo isso, refletido e até se inspirado, se não colocar nada em prática. A mudança real começa na ação, e a ação começa hoje. Não amanhã, não semana que vem, não quando sobrar tempo. Hoje. Agora. Eu quero te fazer um convite simples e direto. Escolha uma única ideia que você leu aqui e aplique na sua vida hoje mesmo. Pode ser trocar uma crença limitante por uma frase de abundância, separar um pequeno valor para guardar, escrever suas metas no papel ou até dedicar alguns minutos para visualizar o futuro que você quer construir. Não importa o tamanho da ação, o que importa é começar. Porque, acredite, o universo responde ao movimento. É como se cada passo que você dá fosse um sinal dizendo, eu tô pronto, pode me mandar mais. E é nesse momento que as oportunidades começam a aparecer, quase como mágica.
Não espere perfeição, espere progresso. A prosperidade não vem de grandes saltos, mas de pequenas escolhas consistentes. Então, respira fundo, decide qual será seu primeiro movimento e coloque em prática. No fim das contas, o futuro que você sonha não vai cair do céu. Ele vai nascer das sementes que você planta hoje. E essa, meu amigo, é a sua deixa para dar o primeiro passo. Conclusão: o cofre se abre por dentro. Depois dessa jornada, fica claro que o cofre da riqueza nunca esteve fora, sempre esteve dentro de você. Não importa de onde você veio, o quanto já errou ou o que disseram que era impossível. A chave não está na herança, na sorte ou em fórmulas mágicas. A chave está na sua mente, nas crenças que você escolhe alimentar e nos hábitos que você decide repetir todos os dias. Eu mesmo precisei quebrar muitas correntes internas até perceber que o dinheiro sempre foi reflexo do que eu acreditava sobre mim. Quando mudei a forma de pensar, mudei também a forma de agir. E quando mudei minhas ações, os resultados começaram a aparecer. A abundância é consequência de uma identidade próspera. Essa conclusão não é um ponto final, é um convite para você assumir o controle do seu cofre interno. Porque ninguém vai abrir ele por você. O segredo está em virar a chave dentro da sua cabeça, trocar a escassez por abundância, o medo por confiança, a dúvida por ação. No fim das contas, o jogo da prosperidade é silencioso e pessoal, o cofre se abre por dentro. E quando você entende isso, descobre que já carregava a chave desde o começo. Os maiores segredos psicológicos revelados. Chegando até aqui, acho que vale a pena fazer uma recapitulação dos maiores segredos psicológicos que a gente desvendou nessa jornada. Porque, no fundo, a riqueza não começa na conta bancária, mas sim no jeito como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. Primeiro, vimos que o dinheiro mora na cabeça antes de aparecer no bolso. Ou seja, suas crenças moldam seus resultados. Se você carrega frases como dinheiro não dá em árvore ou quem nasceu pobre morre pobre, vai viver repetindo padrões de escassez. Agora, quando você atualiza o seu software mental, começa a rodar programas de abundância. Outro ponto-chave foi entender que o inconsciente funciona como o piloto automático das finanças. Ele guia suas escolhas sem pedir licença. Se você não reprograma, continua preso nas mesmas armadilhas. Mas quando assume o controle, esse mesmo inconsciente vira aliado poderoso na criação de prosperidade. Falamos também sobre o poder das emoções. Medo, culpa e vergonha podem travar qualquer um, mas quando transformados em combustível, eles impulsionam crescimento. A verdadeira liberdade acontece quando você entende que dinheiro não é fardo, é energia, e energia precisa fluir. E claro, vimos que os ricos jogam um jogo mental diferente. Eles enxergam oportunidades em meio à crise, pensam grande e agem pequeno todos os dias, acumulando pequenas vitórias que viram grandes resultados. Além disso, sabem que a abundância cresce no círculo do dar e receber, quanto mais fazem o dinheiro circular com propósito, mais ele retorna multiplicado. No fim das contas, esses segredos revelam uma verdade simples: o cofre da riqueza se abre por dentro. E quando você muda sua identidade, sua mentalidade e suas práticas diárias, o impossível começa a se tornar inevitável. A chave da fortuna está na sua cabeça. Depois de tudo que você leu até aqui, eu quero que uma ideia fique ecoando dentro de você. A chave da fortuna nunca esteve no banco, nem no cofre, sempre esteve na sua mente. Essa frase não é só um fechamento bonito, é um lembrete poderoso de que toda transformação começa dentro. Eu já passei anos acreditando que a minha vida só mudaria quando tivesse mais dinheiro na conta. Mas descobri que era o contrário, só quando mudei a minha mente é que o dinheiro começou a aparecer. A verdadeira fortuna não é acumulada por acaso, ela é criada por quem aprende a pensar de forma diferente, a agir com consistência e acreditar que merece prosperar. Não importa de onde você veio, quantos tombos já levou ou quanta escassez já viveu. O que importa é a forma como você decide enxergar a partir de agora. Porque quando você muda a visão, muda também as escolhas, e as escolhas mudam o destino. Então, guarda essa frase no coração e repete para você sempre que a dúvida aparecer: a chave da fortuna está na minha mente. Porque é lá dentro que você destrava portas, quebra correntes e abre caminhos.
No fim das contas, o mundo pode até segurar seus bens, mas nunca vai poder segurar sua mentalidade de abundância. E é ela que vai te guiar direto para o futuro que você sempre sonhou.